Olá, nós chegamos agora ao vídeo 5 da quarta fase, a fase do conhecimento. Nós estamos mergulhando, passando pela Bíblia Sagrada, conhecendo a história deste livro tão tremendo que é a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Moisés, né? Nós estamos, se você observar, seguindo uma sequência, tá? Nós falamos no nosso último vídeo que finalmente o povo de Israel é liberto do Egito, né? É o êxodo, sai do Egito, deixa a escravidão lá do Egito e começa então essa peregrinação, né? 40 anos eles peregrinaram pelo deserto até chegarem a Israel. E isso, logicamente, teve uma implicação muito grande na vida dos israelitas. Eles que antes eram escravos, né, nasceram e cresceram debaixo daquela pressão e escravizados. De repente, eles são colocados para fora do Egito, vivenciando um grande mover do Altíssimo, né? Você observa a presença de Deus, as manifestações do Senhor já nas 10 pragas do Egito, e depois você vê Israel sendo cuidado, sendo tratado enquanto caminhava pelo deserto, o grande mover de Deus separando as águas do Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar a pé enxuto. Você vê Deus suprindo a necessidade dos israelitas, fazendo cair o maná diariamente para matar a fome de toda aquela multidão que estava caminhando pelo deserto. Você vê o Senhor caminhando de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, para não apenas direcionar a Israel, mas também de dia para poupar Israel do intenso calor do deserto, o sol escaldante do deserto, e à noite, a gente sabe que no deserto faz muito frio à noite, então era uma coluna de fogo que acompanhava Israel. Quer dizer, a gente viu ali uma manifestação tremenda da misericórdia de Deus, do zelo de Deus para com Israel. E aí eles se transformam numa poderosa nação, né? De repente, eles que antes eram escravos se transformam numa poderosa nação e absolutamente protegida por Deus, guardada por Deus. E quando eles deixam então a escravidão do Egito, eles se deparam com 4 perguntas, 4 questionamentos importantíssimos que definem o que eles estavam sentindo naquele momento, né? Porque durante todo o período em que eles estiveram como escravos lá no Egito, eles estavam convivendo com uma nação politeísta que acreditava em diversos deuses, e eles conheciam diversos deuses, e durante toda essa peregrinação, muitas vezes os israelitas se envolveram com idolatria, criaram para si outros deuses, porque eles estavam ainda contaminados com a cultura lá do Egito, né? Então, de repente, eles têm contato com esse Deus maravilhoso que faz tantas coisas acontecerem e os tira da escravidão do Egito e os transforma numa nação livre, com a promessa de uma terra que manava leite e mel. Então, essas 4 perguntas inevitavelmente estavam no coração e na mente daqueles homens e mulheres. Primeiro, quem é esse Deus? Nós conhecemos os deuses do Egito, nós sabemos quem são, estamos acostumados a lidar com aqueles deuses, mas quem é esse Deus, afinal, que tanto tem feito por nós, que nos tirou da escravidão, que nos fez passar a pé enxuto pelas águas do Mar Vermelho? Esse Deus que nos colocou numa condição bem melhor. Afinal, quem é esse Deus? A segunda pergunta está aqui. Para onde ele
está nos levando? Para onde esse Deus quer nos levar? Ah, sim, nós vamos para uma terra que mana leite e mel, mas onde? O que espera por nós nessa terra? Terceira pergunta, quais são as suas intenções? O que esse Deus quer fazer conosco? Quais os propósitos desse Deus para com a nossa vida? E a quarta pergunta, como é viver com Ele? Né? Nós estamos acostumados a viver com os deuses do Egito. Mas como é viver com esse Deus que nos deu tamanho livramento? Então essas quatro perguntas são profundas demais e inevitavelmente estavam no coração dos israelitas quando eles deixaram a terra do Egito e viveram toda aquela experiência com Deus. E a gente também, né, hoje, quando a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar de Deus para as pessoas, muitas vezes elas também têm esses questionamentos, né? Quem é esse Deus? Para onde Ele está me levando? Quais são as suas intenções? Como é viver com Ele? Interessante demais. Bom, nos primeiros meses, tá, dessa jornada, eles viveram muito, assim, foi muito difícil, né? Foram meses de bastante tumulto, muita confusão. Eles desejaram até a morte de Moisés, se arrependeram de ter saído do Egito, sentiram falta da vida que eles tinham lá no Egito. Eles, logo nos primeiros meses, reclamaram da comida, reclamaram do esforço, né, de estarem caminhando pelo deserto. Foram difíceis demais nos primeiros meses. E aí, finalmente, eles chegaram num lugar tremendamente maravilhoso, que é o Monte Sinai, também conhecido como o Monte Horebe, o Monte de Deus. Um lugar específico, no meio do nada, no meio do deserto. Eu tenho ido lá, já fui lá muitas vezes no Monte Sinai, nunca estive no topo, né? Mas eu já subi o monte até bem alto, e de lá do Monte Sinai a gente tem até aquela imagem do acampamento dos israelitas, né? Tem um lugar lá onde provavelmente os israelitas montaram um acampamento quando eles vinham do Egito, né? Eles passaram por lá. E é tremendo aquele lugar. E foi um lugar que Deus escolheu para se revelar aos israelitas. Para que ele pudesse dizer, olha, eu sou agora o Deus de vocês, agora eu vou dizer aqui o que eu quero, o que eu espero de vocês, né? Vocês agora vão saber mais coisas a meu respeito, né? Até hoje o Monte Sinai é visto como o Monte da Aliança, né? O monte que Deus escolheu para se revelar ao povo de Israel. E aí o que aconteceu? Primeiro, Deus determinou que todo o povo se preparasse, que o povo se santificasse, se preparasse, que o povo estivesse pronto, porque Ele próprio, o próprio Deus, desceria sobre o Sinai. Todas as vezes que eu estive lá no Sinai, é algo tremendo. Gente, vocês não têm ideia da emoção que a gente sente, né? De imaginar que o próprio Deus desceu ali sobre o Sinai. Foi um acontecimento histórico. Diz a Bíblia Sagrada que havia uma nuvem espessa sobre o monte e de repente relâmpagos, trovões, o monte tremia grandemente, fumegava. Foi algo assim tremendo. E a referência desse acontecimento está aqui, né? Aqui embaixo, como eu disse, você clica e veja as anotações, porque é muito legal. Procure ler esse texto bíblico desse momento, né? Que retrata esse momento quando Deus desceu sobre o Sinai. E ali no Sinai, Deus entrega nas mãos de Moisés o que nós chamamos de Decálogo, que é o código de honra. São as leis. Ele escreve com o seu próprio dedo em pedras as 10
os 10 mandamentos e entrega para Moisés. Ali Deus define exatamente o que ele quer. Olha, eu trouxe vocês aqui, eu sou o Deus de vocês, a partir de agora eu vou cuidar de vocês, eu serei o Deus de vocês, mas o que eu quero é que vocês façam isso que está aqui. É esse código de honra, é o decálogo, são os 10 mandamentos. A partir dali Deus começa a definir o que ele espera dos israelitas, né? E esse código de honra, ele é bem duro, é bem rígido. E a própria lei já demonstra que o povo de Israel não vai conseguir cumpri-la, né? A própria lei já deixa entender que os israelitas não serão capazes de cumprir aqueles itens da lei, né? Então a lei estabelece bênçãos para os que são obedientes, os que conseguirem obedecer à lei, e estabelece maldição para aqueles que não conseguem cumprir a lei. Então nós temos bênçãos e maldição. O Senhor diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção para aqueles que obedecem, maldição para aqueles que não obedecem. E aí se cria um problema muito sério, porque ninguém havia que fosse capaz de cumprir a lei. Então, para ser salvo, para que uma pessoa fosse salva, fosse remida dos seus pecados, foi criado o sistema sacrificial. Isso aqui é de real importância para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, é que deu base ao sacrifício de Jesus, é que fez com que Jesus Cristo mais tarde morresse por nós na cruz. Esse sistema foi criado, o sistema sacrificial, para que todo pecado fosse perdoado mediante o sacrifício, né? Então nós temos bênção para quem obedece, maldição para quem não obedece, e o perdão dos pecados acontecia somente através do sacrifício. É muito interessante, a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Então nós temos uma diferença entre a aliança de Abraão com a aliança que Deus fez com Abraão e a aliança que Deus fez com Moisés. A aliança que Deus fez com Abraão era incondicional. Você se lembra? Deus desceu, né? E andou por sobre aquelas partes das carcaças dos animais, fazendo um 8, né? Da onde surgiram as duas alianças do casamento, né? Homem e mulher. E aí Deus desce, aí Deus vai lá, faz aquele sinal do 8, passa, ele desce, faz ali aquele sinal do 8, a aliança que ele fez com Abraão, e durante essa aliança ele faz Abraão dormir, significando o seguinte: Abraão, você pode relaxar, pode dormir, porque a minha aliança contigo é incondicional. Você cumprindo ou não, a minha parte eu vou cumprir. Essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Porém, a aliança que Deus faz agora com Moisés, aqui no Sinai, nesse período, já é uma aliança condicional. Já aparece a palavrinha se, né? Quer dizer, estabelece uma condição: olha, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou cuidar de vocês se vocês me ouvirem, se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos, tá? Então essa aliança se tornou condicional. Quando Moisés percebe que está chegando próximo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, ele reúne o povo, e aí aqui é que surge o capítulo 28 de Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 28 você tem primeiro as promessas de bênção para aqueles que obedecem,
e tem também as promessas de maldição para os que não honram a aliança com Deus, para os desobedientes, né? Muito interessante. Pois bem, então aqui nós temos um retrato da aliança que Deus fez com Moisés. Agora, é importante, antes de encerrarmos esse vídeo, que nós façamos uma menção ao que está escrito em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. O que é que diz nessa referência bíblica? Diz que Israel é um reino de sacerdotes. E qual a implicação que isso tem na nossa vida? Bom, vamos entender. Qual a função, ou melhor, quais as duas funções de um sacerdote? O sacerdote, ele tem dupla função. Ele é responsável por pegar um Deus santo e apresentar para um povo pecador. É a primeira função do sacerdote. Ele pega o conhecimento de um Deus que é santo, que é glorioso, que é tremendo, que é perfeito, e traz esse conhecimento para um povo que é pecador, que precisa da misericórdia do Senhor. E a outra função sacerdotal é pegar esse povo pecador, é um povo rebelde, que quebra as leis, que transgride as leis do Senhor, e apresenta esse povo para o Deus que é santo, para o Deus que é perfeito. Tá? Então é a função dupla dos sacerdotes. E isso significa que, né, o Israel, como nação de sacerdotes, como reino de sacerdotes, tem uma função muito importante de apresentar as nações gentias, ou seja, as nações estrangeiras, as nações que não estão debaixo desse conjunto de regras, não estão debaixo dessa aliança que Deus vem fazendo com os descendentes de Abraão, tá? E então o povo de Israel exerce essa função sacerdotal, quer dizer, também nós como nações antes consideradas gentias, estrangeiras, também nós passamos a estar debaixo dessa aliança, porque através da nação de Israel a glória de Deus acaba se revelando, se manifestando a todas as demais nações da terra. Olha que genial, que fantástico, né? Então, a nação de Israel é um reino de sacerdotes. Isso significa que através da nação de Israel, o Deus Santo foi apresentado para as nações gentias, né? E as nações gentias conheceram o Deus de Israel. Bacana, né? A função dupla dos sacerdotes, essa função sacerdotal de Israel como um povo. Bom, eu espero que tenha sido bênção. Nós estamos encerrando mais esse vídeo. E eu volto a lembrar, não deixa de ver as anotações aqui abaixo desse vídeo, porque tem muita coisa legal que vai complementar o que a gente acabou de passar para vocês nesse vídeo 5 da quarta fase. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.